equipamento que emite pulsos eletromagnéticos pode ser refletidos em superfície de metal, retornando ao radar e assim permitindo a determinação da posição e velocidade do objeto. Considera um pulso eletromagnético modulado que é transmitido na direção X, sistema de coordenadas para formar são usados dois sinais de envoltória, sua largura temporal e a portadora, de tal modo que a multiplicação dos ambos sinais tem impulso modulado. Tá. Figura a seguir ilustros gráficos dos sinais de envoltória da portadora. Mano, essas coisas aí não é coisa de físico, sabe? Isso aí é mais a turma da engenharia elétrica mesmo. Faz qual curso mesmo? Engenharia da computação. A tua área também é importante. Eu acabo não vendo isso, mas vamos ver se eu consigo me virar nisso, né? Tem mais umas coisas aqui, os gráficos. Parte de física ali, eletrostática, lei de Maxwell, essas coisas aí, claro, minha área, mas a parte aqui é muito eletrônica, coisa de eletrônica. Sabendo que isso nem tá no Halliday, por exemplo. Tipo, se tu for pegar o Halliday para estudar, não tem isso lá, Sim. entendeu? Sabendo que a fase envoltória tal, assim como a fase portadora. Fase é a parte de dentro da função de onda, tipo, da equação do seno que rege a ondulação, ok? Uhum. Isso é fase. Então, no caso, isso aqui é a fase. Tá bem. Sim, mas vai estar deslocado 45 graus, né? Por causa do π sobre do. É Por causa, 90. 90, né? Então não é 45. Se fosse π sobre 4, seria, né? Tá, sim, exatamente isso está acontecendo. Prove que ambos os sinais viajam no espaço com a mesma velocidade de propagação. Tá. Em velocidade de propagação, né, cara? Primeiro, assim, a gente está falando de velocidade de propagação da onda, certo? A velocidade de propagação da onda, a gente aprendeu lá na escolinha que ela é comprimento de onda vezes frequência, certo? Uhum. Ou comprimento de onda sobre período. Uhum. Só que quando a gente está fazendo conta com coisas de ondulatória, assim, com funções senos e cossenos, a gente também usa esse jeito aqui, ó, que é frequência angular sobre número de onda, beleza? Uhum. Então, nós estamos interessados nesses caras aí, né? Nós estamos interessados que apareçam esses caras aí. Agora, quando a gente olha para isso, né? Essa como a fase da envoltória e essa como a fase da portadora, a gente sabe que na prática, toda vez que a gente deriva, né, a função de posição, a gente obtém velocidade, certo? Uhum. Beleza, então se eu derivar essa coisa aqui, eu vou obter a velocidade. Se eu Sim. derivar toda essa expressão, não só a fase, né? Só que na prática, a velocidade é o cara que cai para frente. É como se fosse a amplitude, entendeu? Quando tem uma onda. A Uhum. velocidade é aquele cara que cai para frente. Só que a gente está falando de ondas, como é que a gente pode chamar? Ondas estacionárias, né? Então a gente tem um negócio mais prático ainda, que é o seguinte, que é que a derivada da fase nas ondas estacionárias, isso em qualquer onda estacionária, não precisa ser uma onda de sinal eletromagnética, a derivada de uma fase da fase de uma onda estacionária, ela é zero, ok? E aqui nós temos as duas ondas estacionárias, né? Que é a envoltória e a portadora. Então, nós temos as fases das duas. Então, supostamente, na hora que eu derivar elas, né, as duas têm que dar a mesma coisa. Tá bom? Não, tranquilo. Isso. Até porque, se não for assim, nós não estamos falando de uma onda com comportamento constante. Beleza. Esse é um jeito de fazer, né? Toda vez que na física te pedem velocidade e te dão expressão de posição, né? Normalmente a gente tem que derivar, né? Apesar de que só de olhar para cá, né? A menos que a gente esteja cometendo erros muito grosseiros, né? Só de olhar a gente já vê que tem a ver, né? Um com o outro, certo? E tipo, Uhum. aqui, uma vez que velocidade é ômega sobre k, aqui o ômega é o próprio ômega, aqui o k é o próprio k. Aqui o ômega é ômega sobre 6, aqui o k é k sobre 6, certo? Uhum. Então, se eu dividir aqui,
vai dar ômega sobre K. Se eu dividir aqui, vai dar ômega sobre 6 dividido por K sobre 6. Cortam o 6, fica ômega sobre K. Ou seja, as duas expressões dão a mesma, certo? Peraí, como que você fez nesse caso? É Ômega uma... sobre 6 dividido por K sobre 6. Uhum. Se você fizer isso aí, você vai usar a técnica da escadinha, que te ensinaram quando você era criança, vai cortar o 6 e vai sobrar ômega sobre K. Ah, tá, não, entendi. Entendeu? Isso. É, porque, né, tá escrito desse jeito, mas a gente sabe matemática básica, né? A gente pode pegar Uhum. esse negócio aqui e. Ô, cara, paga, paga. A gente pode escrever esse negócio aqui como K sobre 6x mais ou menos ômega sobre 6t. Entendeu? Sim. Daí, entendendo que o número de onda é sempre o cara que multiplica o x e a velocidade, a frequência angular é sempre o cara que multiplica o t, então pronto, né? É só dividir os dois. Aqui tá dizendo ômega sobre k, certo? Então, se Uhum. dividir os dois, vai sobrar. Vai ficar ômega sobre 6 dividido por k sobre 6. Você simplifica, vai ficar ômega sobre k. Ok? Então, esse é um jeito, assim, bem óbvio de fazer essa conta, mas se ele nos deu as fases, né, provavelmente, e é um problema que está falando de, de velocidade e tal, talvez a gente tenha que fazer por derivadas, beleza? Prova, mais prova, assim, é por derivadas, que é isso que eu escrevi aqui, tá bom? Então, se a gente derivar essas fases, a derivada da primeira vai ficar quem? Vai ficar só ah, ômega, vai ficar o quê, né? Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Vai ficar D, dt, de tudo aquilo ali, ou seja, bem, tudo isso aqui que eu escrevi aqui, né? Posso Mas pegar desse jeito. teoricamente dá só igualar a zero, já pelo que você falou ali. Não, Pegar e porque fazer. aquilo ali, eu vou igualar zero aqui, mas eu tenho que derivar, certo? Sim. Isso. Então, beleza, tá. Igualei, e agora tem que derivar. Agora, como eu posso fazer a derivada de cada um deles, né? Quem que é a derivada aqui? A derivada, a constante sai, derivada do dx dt é a famosa velocidade, né? A sobre 6v, certo? A derivada do x Uhum. é velocidade. E aqui, é, Ômega sobre o 6. t sai, né? Porque, né? Tá derivando em t mesmo. Pronto, passo 6 para outro lado e vai ficar kv igual a menos mais ômega, né? Dane-se. Uhum. Então vai ficar menos mais ômega sobre k, como era esperado, certo? Sim. E daí, se a gente fizer a mesma coisa para essa aqui, que você pode fazer como tarefa depois, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Uhum. Vai obter a mesma expressão para velocidade, independente de ter mudado a frequência aqui na portadora, ou melhor, na envoltória, ok? Eu até Uhum. te falei na outra aula que a portadora e a envoltória, elas tinham frequências diferentes justamente porque elas precisam de uma frequência maior para captar sinais mais fracos, né? Se eu não me engano, a portadora precisa disso, certo? Aham. Eu falei isso, eu acho. Muito bem, isso aí eu aprendi com a minha amiga engenheira. Agora, vamos para a próxima. A Deixa eu B. pegar aqui. B. Determine o sentido da propagação do pulso modulado. Justifique sua resposta. Propagação do pulso modulado. Tá bom. Então é só o sentido, né? A gente não precisa se preocupar com o módulo, de modo geral. Ah, mas Então, essa daí é suave, não é? como é que Porque. faz? Não, porque, tipo, não é o S igual a 1 mi zero, E produto vetorial com B? Isso, é o vetor de point, né? Ué, Mesma aí, equação do vetor de point. pela regra da mão direita, já que é J com K, vai ser em I. Mas a questão é, a direção ele não perguntou. O que ele está perguntando é o sentido, né? É, mas já que é J com K e é positivo, vai ser I positivo. Nem sempre, né? Dependendo da ordem que você faz o produto vetorial, sai negativo, certo? Por exemplo, deixa eu te mostrar isso do jeito mais burro, mas é o jeito que eu sei fazer. Ó, curly, é, como é que eu posso fazer esse curly aqui? Não, curly é rotacional. É, como é que é? Eu escrevo vetor 1, 0,
0 ali, esse mesmo. X 001, por exemplo. Eu tô pegando dois caras que supostamente são é, unitários, beleza? Daí ficou desse Uhum. jeito, ok? Agora olha só se eu fizer o contrário. Tipo, aqui eu Ah, mas é, colocar. mas é que eu fiz pela regra da mão direita, que é E sobre X. Aí, deixa eu te mostrar a parada. Aí eu mantive a ordem, eu acho. Ó, o que eu quero te mostrar é que muda o sinal, tá vendo? Uhum. Então Mas a é porque ordem você faria importa. tipo B sobre B vezes Z. Isso aí vai depender do sinal das coisas, né? Então vamos ver lá, quem que é o E e quem que é o B, né? É E primeiro e B depois, claro, mas lá deixa eu voltar aqui. Ou só dá uma explicada melhor de novo. O que que é o vetor de... O vetor de point, ele simplesmente indica a direção da propagação da onda luminosa. A onda eletromagnética, ela vai numa direção, certo? Uhum. E beleza, então perpendicular a essa direção de propagação da onda é onde são as direções do campo elétrico e do campo magnético, só isso. Ele só indica, ele indica direção, mas não indica sentido? Então, ele indica direção e sentido. Direção e sentido. E Ah, módulo então, também, se tu quiser. isso não seria posição? Não. Tu já deve ter visto 1 milhão de vezes esse desenho lá no Halliday, né? Que tem o plano aqui, aí tu vai ter, por exemplo, uma onda magnética aqui, nesse plano, uma onda elétrica nesse outro plano. E o vetor de point vai para uma determinada direção. O vetor de point é para onde a luz está se propagando, entendeu? Não, eu entendi, mas eu entendi por que que ele é nessa direção. Por causa do produto vetorial. Se- Mas por que mas a propagação da onda não seria na direção que tá a onda? Sim, mas às vezes a gente não tem informação da direção que está a onda, certo? Por exemplo, É, no problema B desse exercício aqui. entendi, tá. O que a gente tem aqui é a direção do campo elétrico e magnético, né? Foi o que você Ah, tá. falou, A gente certo? tem a direção dos campos. Ah, tá. É com os campos, e Isso, através dos campos a gente consegue descobrir a direção e sentido. exatamente. Entendi para que serve agora. Isso. Daí, o que que ele falou aqui? De fato, ele falou que é J e K. Então, se você fez a regra da mão direita direitinho, vai daí direitinho. Agora, digamos que você não tenha feito direitinho, digamos que você não saiba. Como é que você pode apelar e descobrir? Eu apelo com o Wolfram. Por exemplo, o E é J, ou seja, I. Vamos supor que é o mesmo sinal do B, que é K, quer dizer, né? Vamos supor que os dois têm o mesmo sinal. Então, eu vou apagar aqui, e aqui eu coloco, né? Então, é como se fosse o I, vetorial J. Ah, mas tem um monte de coisa na frente. Dane-se, para pegar o sentido aqui, só Sim, importa sim. saber as direções, O beleza? inversor tem módulo um, sim. Isso, exatamente. Daí, ó, saiu positivo mesmo, você estava certo. Tá vendo? Então, sentido positivo deu X. Beleza? Uhum. Show de bola. Maravilha. Então tá bom. Então aqui, só para descontrair, vamos colocar que é o X mesmo. Esse é o problema B. Vamos pro próximo. C. Hum, sabendo que a largura temporal da envoltória, parari parará, que o Sei, velho. pulso modulado se propaga, largura espacial. Hum, Se você sabe muita teoria, acaba sendo muito fácil os exercícios, né? depende do exercício, mas esses aí parece que estão de boa, né? Largura espacial, aí, você sabe bem isso aí? Não tenho a menor ideia do que é isso. Ah, tu falou de um jeito que me parecia que tu sabia, pô. Não, eu falei que eu não tinha a menor ideia do que é isso. Tá. Bem, então tá. Largura espacial. Ele quer saber três coisas aqui. Largura Vai até a espacial. aula que eu perdi, ó. Tem que saber o que é largura espacial, mas a princípio a largura espacial tem a ver com vamos dizer assim, o comprimento de onda, né? É um nome chique para isso, beleza? Então, anota aí, né? Largura espacial, comprimento de onda. Pergunta pro ChatGPT se é mesmo, mas eu acho que é.
Eu Não perdi tem que... reflexão e onda estacionária, foi isso que eu perdi. A gente tem informação de que aqui? Largura espacial sigma x. Ele não dá fórmula de nada. Tu não tem um formulário aí, alguma coisa? Tem, Ele não fala sobre esse sigma x aí no me formulário? dá um segundo. Tá Vou bom. te falar disso agora. Carga elétrica, DX, frequência, ressonância de um circuito RLC, foda-se. Divergente, determinante, equação de onda, onda plana transversal, nananã. Lei de Gauss. Acredito que não. Se quiser, até te mando o formulário pra você dar uma olhada. Ah, não? Tem. Hum, acredito que não. Tá bom. De acordo com o chat GPT, é o comprimento de onda. Nossa, caralho, mas que viadagem pra escrever dessa forma aí, hein? É, pois é. É, pois é. É que ele falou uma coisa aqui, veja só, né? Sabendo que a largura temporal da envoltória. Essa largura temporal da É o comprimento envoltória de é, onda, sim. é tempo, né? Veja, largura temporal. Então a gente está falando de um tempo. Esse negócio está associado com o período, beleza? Isso aqui é um quarto do período. Envoltória da onda é um quarto da onda, tá ligado? É um pedaço dela, assim. Se a gente dividir isso aqui em quatro partes, né? Então, cada um desses é a largura temporal da envoltória, uma X. É sempre isso? Bem, o que eu estava te dizendo é que a largura temporal da envoltória é quatro vezes o período, beleza? Uhum. Então, se a largura temporal da envoltória é quatro vezes o período, Período de dois pontos iguais, não é? Não. Isso, período é o tempo para chegar em dois pontos iguais, é o tempo que demora para rolar uma onda, Sim. exatamente. Então, eu posso dizer que o período é o largura temporal da envoltória por quatro, beleza? Uhum. Isso sempre. Então, significa que o período é 1 vezes 10 na menos 11 segundos. Se o período é 1 vezes 10 na menos 11 segundos, ele deu a velocidade da luz, a gente sabe que. O que ele quer mesmo? Largura espacial, que é o comprimento de onda. Só que, pela mesma lógica, a largura espacial é quatro vezes o comprimento de onda, entendeu? Tá. Né? Só, só para eu Se a me. largura temporal é quatro vezes o período, então a Comprimento de largura onda é o temporal é quê? quatro vezes o É o quê comprimento. mesmo, Oi? visivelmente? Comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho da onda. Tipo, tu tens uma onda, quanto que mede reto, assim, né? Até uma parte que repete, né? Mas ele Certo? seria numa descida também, que repetiria? Tá, deixa eu desenhar bonitinho, então. Ah, agora você concorda comigo que é uma Ah, onda inteira, entendi. né? Tá, entendi, Isso. entendi. É. Daí a distância entre esses pontos aqui que repetem o comportamento, né? Agora eu poderia copiar esse negócio, colar do lado e ser a mesma coisa, né? Sim. Essa distanciazinha é o comprimento de onda, beleza? De boa. Isso. Então, é, pô, então tu tá com a faca e o queijo na mão aí pra calcular, né? Porque tudo que precisa pra calcular o sigma x tá na mão aí, certo? Afinal de contas, você sabe que mais, né? Que faltou colocar aqui, que velocidade de uma onda, eu já coloquei isso lá em cima e coloco de novo. Velocidade de uma onda é comprimento de onda vezes, ou sobre, né? No caso aqui eu acho melhor, período, certo? Então nosso foco é encontrar esse cara e o resto você tem todas as informações, né? A Sim. velocidade aqui, que é a velocidade da luz, no caso, né? Já que a gente tá falando de onda eletromagnética, beleza? Uhum. Vou jogar nas fórmulas e partir para o abraço. Conta que dá para fazer na mão, né, mano? Mas é como que seria. Mas em quais formas eu jogaria isso daí? Estão todas aqui. Ó, acharia o lambda através do. Ah, não, tá. Acharia o lambda através do. Não, ele pede DOX, eu não peguei. Sigma X. Como que você acharia o comprimento de onda? As informações aí, mano.
Ó, porque o período Não é posso, um não sobre o 10. posso falar pra Ah, você, tá. cara, tudo. Entendi, entendi. Mas você tem informação pra caramba, certo? Entendi. Passaria para lá, acharia o período, depois acharia o Precisava período, estar fazendo isso, né? Mas beleza. período acharia o del x. Exatamente. A frequência acharia através Pra de. que frequência? Passaria o comprimento de onda dividido pela velocidade. Não, pra que frequência? Isso é do Ali próximo. comprimento de onda. Não, C2. Sim. Daí sim, para fazer a C2, sim. Daí você pode usar o período mesmo, né? Só inverter ele. Um sobre aquilo ali já é E o, o número da onda portadora seria 2π dividido pelo comprimento de onda. o número de onda portadora. Sim, número de onda é aquele K, né? Que eu te mostrei antes. Aham. Isso, que é 2π sobre o comprimento de onda, exatamente. Tá suave. Então encontra aí pra nós. O valor Tudo. de qual? Tudo. A calculadora, então. Ah, carregou hoje? Beleza. Carreguei ontem já. Eu dei uma olhada no material ontem. Ah, é? Aí Ó, sim. o primeiro seria, então, achar o comprimento de Vai lá, delta. mano. Ó, eu não vou estar na prova pra te dizer o que tu tem que fazer. Então faz aí. Se tu errar, errou. O importante é que tu me mande uma foto como se tu tivesse fazendo pra prova, entendeu? Daí eu consigo te dar dicas do que tu errou, o que tu pode escrever melhor, entendeu? Uhum. Faça assim e me mande a foto como se fosse uma questão de prova. Sim. Quer que faz agora ou faz depois? Agora. Corrigir agora. Ele tem um delta é igual a 4t. Tá, eu dividiria. E aí ficaria 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado a menos 11. Caralho, isso vai dar um número absurdo. O que é que vai dar absurdo? Não, o comprimento de onda é um absurdo. É É, menos. pode ser que seja uma onda bem grande, né? É que. Afinal de contas, tem um É período porque tão o pequeno. menos 11 ali vai ficar 19. É, vai ficar 3 é 19. Olha, eu acho que você pode fazer aí, eu corrijo depois, beleza? Não, tranquilo. Onde que eu tava? Ah, tá. Pronto. É que muita coisa aqui eu acabei colocando na calculadora. Quer uma foto? Por favor, eu achei meio Ah, rápido, mas beleza. tá. Peraí. O A, o B só para a frequência pelo formulário. Ah, se eu não errei nada.
Ah, tá. Provavelmente cometi algum erro na conta, mas eu vou mandar. Beleza. Ó, foi um rabiscado aqui, mas é porque eu fiz muitas das coisas na calculadora. É, bem, eu falei para você fazer como se estivesse fazendo na prova. Se você vê um resultado burro na sua calculadora, você não pode entregar na prova um resultado burro, certo? Você tem que Uhum, procurar o que pode ser o erro. Se você está vendo um valor muito alto de notação científica, provavelmente o erro está na notação científica, né? uhum. Então você vai ter que, à mão, dar uma verificada, porque a calculadora não brinca bem com notação científica. E não tem segredo nenhum fazer bases iguais, na multiplicação soma o expoente, na divisão diminui, etc, né? É até mais fácil fazer à mão do que na calculadora. Sim, deixa eu ver o que que eu li no comprimento de onda. Quatro comprimento de onda é. Eu de vista aqui tô vendo que o comprimento de onda não vai dar Ah, alto, não. é porque eu fiz. Ele pede del x, né? Sigma X o nome. Então já vi onde eu errei. Então, peraí. Como que eu acharia? Pô, eu dei uma travada aqui. Como que eu acharia essa equação de. Mano, se você tá travando numa conta de multiplicação, então eu não vou continuar fazendo conta que envolve integral, derivada, Não, o que problema nem não eu é fiz conta na de, aula passada. o Você problema não não é me entendeu o básico? não é nem conta de multiplicação. O que eu tô dando uma travada é tipo, como que eu acharia. Eu dei uma travada legal de como eu acharia o lambda. Como assim, velho? Tá aqui, velocidade e período. Ah, Lambda tá, daqui. tá, 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 tá. Tá. Viu como é importante eu cobrar vocês fazer exercício? Senão parece tudo muito fácil eu fazendo. Vocês têm que sentir a dor aí de não saber. Só assim vocês Uhum. vão sentir água na bunda e vão estudar. Tá. Ele pede primeiro o DOX. Aí ele pede a frequência. Tá, agora foi. Agora fiz direito. O bagulho aqui. Acho que bateu. É, não tá tão zoado. Ahn, Só essa frequência que tá muito alta, mas a frequência eu tenho certeza que tá certo. Você fez comprimento de onda velocidade vezes. Tá. Porra é essa? Porque você só colocou uma resposta aqui. Cadê a conta? É a Ué, conta de vezes T. porque depois que achou isso, a gente é 0,3. Aí o del X.
É vezes 4 Não, isso, eu não tô me preocupando com sigma, eu tô me preocupando aqui. Como é que você achou esse comprimento de onda aqui? a velocidade da luz vezes o período. Ah, mas do nada assim, tu nem escreveu. Você só jogou na calculadora e chegou nessa resposta. É, Ah, então beleza. Tá bom, então professor curta. Daí aqui, sigma x, já vou anotar para a lista que eu tenho, que eu fazer mais bem detalhado. sigma x, 0,012. Você supostamente só multiplicou isso por 4. Uhum, Seria bom você escrever também. 4 vezes esse número, né? Pra gente saber do que se trata. Eu sim. acabei de te explicar, mas o professor pode ser que na hora pense, porra, como é que ele tirou esse valor aqui? Ele sabe que a largura é 4 vezes o comprimento de onda? Então, se você Uhum, colocasse 4 vezes o comprimento de onda aqui, tá. saberia que você sabe, entendeu? Depois joga os valores e depois joga a resposta. Uhum, Então parece uma cola, muito cola, assim, sem falar que faltou a unidade, né? Cadê metro aqui? tá. Frequência tá certa, também faltou hertz aqui. E número de onda é 1/metro. Faltou escrever 1/metro. Então tá bem feio assim. O professor com certeza teria argumentos para zerar isso aqui, tá? Porque poderia ele dizer, isso aí foi copiado. É só um monte de resposta copiada. Tem argumento Seria meio nenhum, tem chato isso conta também. nenhuma. Também tá forçando a barra, né? O cara pode ser chato, mas isso aqui tá horrível. Não, vou Tá, melhorar. então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Essa era C. Vamos para a próxima. A próxima já é outra questão. Ou alguns amigos meus vão entrar em contato com você. Eu passei seu contato, tudo bem? Para essa mesma prova. Ó, top. Pena que eu tô com poucos horários lá, como eu te mostrei, né? Mas tomara que role. Eles poderiam, por exemplo, fazer aula junto com você. E daí cada um deles pagaria só 50% do valor. Eles poderiam Sim. te pagar uma parte aí para meio que equilibrar, né? É, eu vou Isso é ver o que com eu vou fazer. vocês. Que ainda vou, eu ainda vou já com você semana que vem, né? É verdade, tem tudo isso. Mas passa lá, porque depende, eles talvez tenham horários diferentes dos teus, né? Sim. Vamos ver aqui. Blá, blá, blá. O que que tá rolando aqui? Determine o vetor campo magnético. Tá B. bom. O vetor campo magnético. O vetor campo magnético tem o campo elétrico, Uhum. o vetor campo magnético. Uma vez que você já tem a expressão do campo elétrico, né, eu te mostrei isso em outra aula lá, né? Quando a gente fez aquela questão da velocidade da luz, que chegou na velocidade da luz, tu disse que teu professor fez de outro jeito. Eu falei que o E é igual a B vezes C. Falei isso, né? C é a velocidade da luz, né? C é a velocidade da luz, exatamente. E então, como ele quer saber o vetor campo magnético, a princípio, vai ser só pegar isso aqui e usar o C aí de alguma forma. A velocidade de uma onda eletromagnética é sempre a velocidade da luz? Sim, porque onda eletromagnética é luz. Tá. São dois nomes para a mesma coisa, entendeu? Só que normalmente a gente, na física, chama de luz aquele comprimento de onda que os humanos conseguem ver, Uhum. né? Mas tudo é luz, querendo ou não. O que eu acho bizarro, que eu tô começando a perceber agora, é que ele no formulário, apesar dele dar um formulário, ele dá uma dificuldade no formulário que não precisava. Entendi. Formulário é para facilitar, né? Sim. Uhum. Muito bem. Então tá. Também, né, temos uma coisa muito curiosa, né? Ele cita uma coisa curiosa aqui, né? A gente tem um sinal eletromagnético que se propaga no vácuo radialmente, né? O que que significa ele se propagar radialmente no contexto desse problema? Significa que ele está se propagando na direção do raio da esfera, certo? Uhum. Ou seja, na direção R chapéu, Uhum. beleza? Então, se o vetor de point, porque como eu te falei, né, no começo da aula, o vetor de point é a direção de propagação da luz, né, da onda eletromagnética, do sinal. Uhum. Falei isso, né? Se isso está ocorrendo no R chapéu e se o campo elétrico está no φ chapéu, obrigatoriamente, pela regra da mão direita, Vai estar no teto. o campo magnético vai estar no θ chapéu, exatamente. Então aqui vai estar o B. Porque é E vezes. É, tá certo. Isso. Agora, pronto, daí já sabemos o É, mas não seria o sentido contrário nesse caso, né? contrário. Por que contrário? Peraí, eu tô viajando. Deixa eu ver. E- Ah, não, não, tá certo. Desculpa, tá certo. Isso.
Então, de toda forma, aqui B é igual a E sobre O, C, o point, só tá? que vamos lembrar, né, de tudo. Isso do ponto de vista de módulo, vamos chamar assim, módulo, né? Então, a hora que eu penso em vetor, eu vou ter a mesma expressão, pelo menos essa parte aqui é a mesma, só que dividido pela velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, e, né, produtinho vetorial do R chapéu com o Φ chapéu, que vai ser o θ, né? Beleza? Uhum. Então, tá bom. Só isso. Você já pode apagar aqui e escrever θ. Muito bem. Com esse módulo, sim. É isso que nos importa. Ele pede o vetor, né? Então o módulo a gente não está tão interessado aqui. Eu só gosto de lembrar dessa equação porque ela é muito útil, né? Uhum. Serviu pra gente lá na questão de velocidade, serviu aqui de novo na questão de como escrever o campo magnético, certo? Sim. Então, tá aí. O módulo não importa, pelo menos por enquanto. Agora vamos para B. Deixa eu ver a B. Ai, tá frio Mas ele não aqui. pede em questão as variáveis do campo vetorial, do campo sistema radial, sistema esférico? Em função das variáveis, que é o R e o Não, tá, T, tá, tá, certo, tá certo, e tá dos certo. versores. Então foi o que eu fiz antes, né? Os dois versores. Uhum. Tá. Ai, ai, que frio. Deixa eu desligar meu ar-condicionado só. 5 segundos. 5, voltei, como prometido. O cálculo da potência média da antena transmissora. A potência média, né? A potência média tem uma expressão para potência média, né? Quando a gente está falando desse tipo de problema, né? Que nós temos o campo elétrico desse jeito, né? Então, porque a gente viu potência lá de um outro jeito no outro problema, né? Ele Uhum. deu as potências lá. Ele não falou sobre o campo elétrico, o campo magnético, mas que não foi contigo, né? Eu estava dando aula de uma matéria como essa com outro aluno, só que era computação quântica. Lá eu falei para ele que a gente estudava a potência junto com o campo elétrico e magnético, porque a potência depende, pode ser escrita em termos deles, do campo elétrico e magnético, porque o vetor de point pode ser escrito em termos do campo elétrico e magnético. O vetor de point que é o cara importante aqui, Sim. beleza? Porque é o vetor de point que está dando a propagação. Então a potência tem a ver com a propagação. Então a potência média, ela é a integral do vetor de point numa área, beleza? É uma integral de superfície. Isso é bem complexo quando a gente está vendo lá cálculo vetorial e tal, né? Mas aqui nós estamos com uma superfície fixa, né? O vetor de point é sempre perpendicular a ela, que nem quando a gente está fazendo a lei de Gauss, né? Quando a gente está fazendo a lei de Gauss, por que a lei de Gauss sai tão fácil sempre, né? Por que quando eu estou lá na lei de Gauss, que vai ser uma matéria para ti, né? Já tive. Importante, a gente tem lá o campo elétrico, e daí QY0, só que daí o professor fala, como é uma esfera, vai ficar aí 4πr quadrado, certo? Ele fala isso. Uhum. Muito bem. Por que que é tão fácil assim, né? Bem, isso é um vetor, isso é um vetor. Onde que tá esses vetores no problema? A gente tem uma esfera, por exemplo, né? A gente está lá na simetria esférica, por exemplo. Daí a gente tem um pedacinho de área, que é o vetor. Daí, beleza, um pedacinho de área no cálculo vetorial a gente pode representar pelo vetor área, certo? Uhum. Só que a gente também tem o campo elétrico, ele se propaga aqui, se propaga por aqui. Eu poderia ter um vetor área aqui, um vetor área aqui, Sim, sim. mas eu desenhei aqui, né? Não dá para desenhar em todos os lugares também. Então, se eu for fazer um campo elétrico aqui, ele sempre é perpendicular à esfera. Ou seja, na prática, ele vai ter sempre a mesma direção do vetor área, sacou? Uhum. Como os dois têm a mesma direção, o que está rolando aqui? Não é qualquer multiplicação, é o produto escalar, né? E o produto escalar entre dois vetores, ele é o quê? É o módulo do vetor vezes o módulo do outro vetor, vezes quem? O cosseno do ângulo entre eles, certo? Claro que Certo. como você está fazendo uma integral, você vai fazer de todos os vetores área, né? E todos os campos elétricos, de todos os lugares da esfera.
Só que, claro, para ilustrar, a gente faz num lugarzinho só. Mas em qualquer lugar que eu pegue, o campo elétrico e o magnético na mesma área sempre é paralelo. Ele sempre tem a mesma direção. Tá entendendo? Uhum. Por isso que essa conta, em todas as posições, vai ter ângulo zero entre eles. Eles são sempre paralelos, sacou? Né? O ângulo Saquei, entre duas saquei. coisas paralelas é zero, certo? Uhum. Então, por isso que essa integral fica muito fácil. Ela fica E, dA. Só os módulos. E como E por esse que cara que ele é mudar constante. essa fórmula como E vezes área? Então, mano, ó, mas veja, daí o campo é constante, passa para fora, a integral aqui dá 4πr quadrado. Daí você está me perguntando, então por que que eles não só fazem simplesmente o campo vezes a área? Foi isso que você me perguntou, né? Ótima pergunta. Eles não fazem simplesmente campo vezes a área justamente pelo que eu acabei de explicar. Sim. Porque nem sempre a área vai ser paralela ao campo, entendeu? Numa esfera ela é. Mas se fosse uma casinha, o campo elétrico não é sempre paralelo à casinha. Porque aí teria Aqui tá num a lado, aqui já tá para superfície, né? outro lado. Tu entende? São situações Sim, diferentes, tipo um né? cubo, sim. Se fosse um cubo, exatamente. Um cubo, tudo bem. Se tu tem um campo passando aqui, ele aqui, tu pode até associar uma área paralela, mas aqui não, né? Já tá Aqui estaria perpendicular. zero, zero e as do O lado, cubo sim. poderia estar torto também, né? O campo poderia não estar desse jeito, ele poderia estar vindo torto também, entende? Entendi. Então, numa situação bem específica, uma situação numa esfera carregada. Veja que sempre que a gente está fazendo lei de Gauss é em situações específicas, né? Senão a coisa fica braba, fica difícil. Tá bom? Uhum, Tá, então por que que eu estava explicando tudo isso? Por causa desse negócio que tá rolando aqui, né? Tá rolando a mesma coisa que na lei de Gauss. Entendeu? Continua uhum, sendo uma integral diária do vetor de point na área que ele está se propagando. Ok? uhum. E chuta a área que ele está se propagando, uma esfera. Então a gente já sabe que vai rolar tudo que eu acabei de explicar, só que pro vetor de point. Vou apagar tudo aqui. Então, por que eu tô apagando, né? Ficou tão bonitinho. Ah, não precisei apagar. Tá bom. Sendo assim, então, pelo menos ali se a gente entende que o vetor de point, porra, eu vou ter que abrir outro, não vou abrir nada. Se a gente entende que o vetor de point, ele é exatamente, né, ante a propagação da coisa aqui, então a gente já sabe que essa parte vai ficar 4πr quadrado, que é a área de uma esfera, que é onde ele está se propagando, certo? Uhum. Mas daí você vai ter que dar esse argumento, entendeu? Você vai ter que escrever assim, ah, senão o teu professor não vai aceitar. É, podemos argumentar que o vetor de point é sempre paralelo ao vetor área da propagação da onda. Tá parecido com a lei de Gauss, ok? Muito bem. Agora, quem que é o vetor, né? O vetor vai ter a ver com os nossos amiguinhos, né? Nós já vimos essa fórmula trocentas vezes também na aula. Que o vetor de point é igual a 1 sobre μ0, campo elétrico, vetorial, magnético, certo? Uhum. Muito bem. Agora, como é que nós vamos fazer isso, né? Nós temos os campos e nós temos também o... Nós temos dois campos, né? E nós sabemos também fazer o produto vetorial. O problema é que isso é bem trabalhoso, né? Fazer o produto vetorial é um negócio extremamente trabalhoso. Então você tem duas opções. Ou você decora, o que eu acho meio Ah, tenso, não. né? Eu Diga. já decorei, tô quase decorando praticamente. Tá, o que você está quase decorando? Fazendo pela decorar o produto vetorial desse caso. Tá. Bem, mas isso Vou aqui deixar não assim é tão, não decorando. é tão simples não, cara. Como é que eu posso te mostrar o porquê que não é? Porque não só não é tão simples, como é um tanto inútil aqui.
Porque, porra, vai ficar meia hora fazendo produto vetorial? Não, né? A gente não quer que tu vá mal na prova. Então, qual que é a minha dica num problema como esse? Dá um migué. Um migué que a gente aprende lá em Física 1. Lá quando a gente está fazendo o torque também é um produto vetorial, só que a gente não aprendeu produto vetorial ainda, então a gente não resolve o produto vetorial. O que que a gente faz? A gente faz assim, ó, um zero módulo vezes o seno, ok? Uhum. Porque isso aqui, ele dá um módulo, sacou? Ele vai dar um módulo do campo, Aham. né? O seno ali, tu pega o módulo. Então é parecido com o produto escalar, só que em vez do cosseno é o seno. Sacou? Uhum. Ah, O tá. seno entre eles é 90, não é? O ângulo entre eles é 90? A onda da. Calma, é E vezes Sim, P? o ângulo entre eles é 90, Sim. exatamente. Por isso que a coisa facilita um pouco, né? Uhum. Então, a gente tem os dois, né? Eles são praticamente iguais. O que é que muda de um para o outro? Muda que embaixo de um vai ter o velocidade da luz, certo? Né? Isso não foi a resposta da primeira? Sim, sim. Lembra? Pô, já esqueceu? Eu falei que era igual, só que tinha que pôr a velocidade da luz. Lembra disso? Vem de Uhum. fazer essa conta, pô. Aham, aham. Lembro. Aqui, ó. Sim, velocidade da luz, tá. Que esse é o B. O E. Ah, e o E a gente já tem. É. Ah, não, sim, entendi. Então, é pegar esses caras e multiplicar eles. Né? Ele pede, só que ele pede um potencial médio, não pede? Um valor? Por isso que a gente tá pegando módulo. Sim. E como que pegaria o módulo nesse caso? Como assim, mano? O módulo do Não, vetor é não, isso aqui sim. só. Mas, tipo, a gente não tem o K nem o W, teoricamente. Ah, mas não precisa. Quando a gente tem um vetor, mas isso aí é geometria. Quando a gente tem um vetor que tem uma coordenada só, como é o caso deles, esse aqui só tem coordenada φ, Sim, esse aqui só tem coordenada θ. sim, vai Então, dar exatamente aquilo. vai dar exatamente o que está na coordenada, exatamente. Então, vai ficar isso. Essa matéria é muito difícil, cara, para ter dúvida nesses negócios, tá ligado? Tipo, Não, muito difícil, cara. Essa isso eu matéria é muito lembro. difícil até pra mim, mano. Eu falo que, tipo assim, como que você vai chegar num valor numérico sem constante, sem variáveis? Ah, sim, uma boa pergunta. Isso que eu quis dizer. Ah, talvez. Talvez tenha valores, né? Tem que olhar lá no enunciado, mas deixa eu me preocupar com isso depois. Divide pelo misero, 4π, vezes 10 na menos 7, né? Ah, e Ah, não, já dá pra deixar ele como um 4 sobre 3, né? Multiplica, vai 4 ficar, na sobre verdade, 3 multiplicando 4. pelo 4. Porra, agora. Ah, tá, tu tá dizendo lá na frente, né? Sim, Uhum. sim, vai ter sim, vai ter o nosso amiguinho, sim. Tá, só deixa eu não me perder. Isso aqui, então, é só o vetor de point. Tá bom. Daí tem bastante coisa, dá pra simplificar aqui. Porra, tem bastante coisa. Vai ficar 100, o 3 corta, cosseno ao quadrado de kr menos É, dá pra ômega tirar t. evidência algumas coisas também. Vai juntar lá também, é verdade. Vai ficar só 10, né? Então vai virar 10 aqui. E vai ficar ainda sobre 4π. Esse 4π vai cortar com o outro 4π que vai ter lá na integral, né? Vou colocar assim, integral. Porra, tá feio, né? Vezes 4. Ah, tu sabe de onde veio essa merda. 4π. Tem um R quadrado que vem daqui também, né? Ó, R vezes R, né? R quadrado. E esse R quadrado veio da expressão da esfera. Peraí, deu uma perdida só. Como que você chegou nesse 10 vezes cosseno ao quadrado? Deu uma perdida nessa parte só. Cosseno ao quadrado, cosseno vezes cosseno. Assim, tranquilo. O 10, esse 100, e daí esse cara simplifica com esse, certo? Sim, que dá 7, sim. Ah, tá, você simplificou mais uma vez, Dá entendi. 10, né? Entendi, entendi, entendi. Né? Porque, vamos pensar, esse cara multiplica o que tá aqui embaixo, né? Uhum, Daí sobra 10, simplificou com esse 100, ficou 10, sacou? 100 dividido por uhum. 10 dá 10.
Isso. Se eu não estou comendo bola, é isso. Daí, olha só por que que a integral vai sair, mano, sem ter valores até. Porque esse cara matou com esse, certo? Uhum. Daí você pode estar se perguntando, ah, mas o cosseno. Mas já vou te explicar o cosseno. Então vai ficar potência média igual a integral de 10 cosseno ao quadrado. Eu não errei nada, né? De um monte de coisa. A menos que eu tenha errado alguma coisa. Daí vai ficar, a integral é, claro, na direção, ou seja, dr, né? A direção que está ali dentro do cosseno. Será que eu não perdi nada no meio do caminho? DA, né, na verdade, seria ali, né? Isso, dA. dA, muito bem lembrado. Não, 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 na verdade, vos digo, isso aqui já foi, né? Essa integral, ela foi resolvida na hora que eu Sim, escrevi o 4πr quadrado, né? sim, sim. Isso aqui já é a parte da integral. Desculpa, cometi esse erro. Isso aqui já é a parte da integral, igual na lei de Gauss, entendeu? A gente Uhum, nunca resolve o lado esquerdo. Muito bem. Agora, ah, agora é o seguinte. Se eu não cometi nenhum erro, né? uhum. Daí a gente tem que pegar o valor médio do cosseno ao quadrado. Você sabe qual que é o valor médio do cosseno ao quadrado? Não? Porque eu tô pegando a potência média, você me lembrou. Então, como tinha uma integral, eu tenho que pegar o valor médio da função que está variando em termos do que varia aqui, que é o raio. Uhum. Bem, o valor médio do cosseno é 1/2. E como que eu deveria saber isso? Tipo, Pois é. Mas isso aparece várias vezes na física, tá? O valor médio do cosseno é 1/2. Do cosseno ao quadrado é 1/2. Tá bom? Mas, ó, não é difícil você pensar isso, né? Afinal de contas, essa fórmula você vê desde bebê, certo? uhum. Teorema fundamental da trigonometria. Então, se a gente pensar em valores médios, cada um é 1/2, né? Já que as duas funções são simétricas, certo? É verdade. Ah, é. Isso. Então, assim, grosso modo é isso, beleza? Então, essa resposta dá 5. 5 watts. Beleza? Então, vê lá se é 5. Deixa eu ver, tô aqui. 500 watts, na verdade. Alguma Bem, unidade. então veja que a lógica parece boa, né? Aham. Porque deu 5 e lá deu 500, ou seja, provavelmente onde eu dividi era para multiplicar, certo? Pegou a ideia aqui, ó, porque eu devo ter errado alguma coisa nesse processo, mas onde eu dividi era para multiplicar. E de fato era, né? Agora que eu Ah, percebi. Porque porque esse cara, ali vira menos. exato. Aí sim. Não, suave. Então, foi esse meu vacilo. Pô, caralho, real, essa questão aqui pra você resolver, você teria que chegar à conclusão de que o valor do cosseno ao quadrado é meio. Exato, man. Mas muitos outros detalhes aí, né? De novo, parece eu fazendo assim que a coisa vai. Mas imagina isso caindo do nada na tua prova, né? A minha dica num problema como esse é você, tipo, tu vai ter um formulário, olha pro formulário e coloca as coisas que tu vê lá, entendeu? Cosseno ao quadrado, é sempre meio ou não? Valor médio é meio sempre. Sim. Porque tem que ser, os dois têm que ser iguais, né? Sim. Entendi. É uma característica da função. Existe um negócio chamado RMS, né? Integral do valor médio lá. No caso do cosseno e do seno dá meio, sacou? As para outras Uhum, coisas dão outros valores. O uhum. problema é que na física aparece, e principalmente nessa área aí de oscilação, aparece muito o cosseno e o seno. Então é bom tu decorar que o valor médio deles é meio. Tá bom? Tá. Show de bola. Pô, então por hoje é isso, man. Topzera. Deu pra fazer.